Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos aprender como remover um elemento do início de uma lista encadeada. Antes da gente partir para o algoritmo, vamos ver na teoria o conceito de como é que seria remover o primeiro elemento de uma lista encadeada. Dada então uma lista com 4 elementos, nós temos os elementos 1, 2, 4 e 5, a gente deseja remover o primeiro elemento dessa lista, que no caso desse exemplo é o elemento número 1. Então, como é que seria? Simplesmente, nós vamos pegar o início que antes estava apontando para o número 1 e nós temos que passar o início, essa referência do início, para o elemento número 2. Como é que a gente faz isso? Se o início estava no elemento número 1, é a gente fazer o início receber ponto início ponto próximo, ou primeiro recebe primeiro ponto próximo, dependendo aí do nome da variável que você deu no seu algoritmo. E é claro, a gente vai ter que diminuir o tamanho também, a gente vai ter que validar se a posição existe, a gente também vai ter que remover a quantidade de elementos do tamanho da nossa lista também, porém, o conceito é esse, então vamos para o algoritmo e implementar isso na prática. Então, aqui nós vamos criar o nosso método para remover, logo após o método adiciona, ou você pode adicionar também em qualquer lugar aí da sua classe, da sua lista encadeada. Então, nós vamos colocar o método público. Aqui você tem algumas escolhas. Eu vou colocar um void por enquanto, a gente pode alterar isso depois. E remove do início. Aqui a gente não precisa passar nenhum argumento, nenhum parâmetro para esse método, porque ele é bem direto ao ponto, ele vai remover o primeiro elemento da lista. A primeira coisa que nós precisamos fazer é verificar se a lista está vazia ou não, porque se eu apenas criar a lista e tentar remover o elemento, a gente precisa gerar uma exceção, porque afinal nós não temos nenhum elemento nessa lista. Então, a primeira verificação que nós vamos fazer é se a lista está vazia, e a gente pode fazer isso se o tamanho da lista for igual a 0, então igual, 0. Se o tamanho for igual a 0, significa que não tem elementos, então a gente pode lançar uma exceção. Throw new runtime exception. Nesse caso, a gente não vai ter um legal argument, nós não estamos passando nenhum argumento. Então, vai ser uma exceção em tempo de runtime mesmo, falando que a lista está vazia. Se o tamanho for diferente de 0, ou seja, vai ser maior que 0, lembrando que aqui no nosso algoritmo nós temos todas as validações para não deixar que o tamanho seja negativo, então a gente nem precisa verificar essa opção. Então, se passou desse if aqui, significa que nós temos elemento na nossa lista. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos o início da nossa lista, que está aqui o início, e a gente viu lá no conceito que era só fazer o início ponto próximo. Só que aí, o nosso algoritmo vai depender aqui agora do que a gente quer fazer com esse retorno do método. Você pode retornar nada de apenas remover do início, e se não der exceção, significa que o elemento foi removido. Você pode colocar um boolean para indicar se o elemento foi removido ou não, ou então você pode retornar o elemento que foi removido, no caso, o valor do elemento que foi removido. Eu vou colocar aqui o valor do elemento que foi removido. Pelo menos assim a gente consegue fazer um algoritmo um pouco mais avançado. Para a gente fazer esse algoritmo funcionar de acordo com o nosso conceito, a gente viu que era fazer o início, ponto, início, recebe o get próximo. Só que a gente quer remover o elemento que está sendo removido. Então, aqui eu vou colocar um removido, apenas para guardar a referência desse elemento. E aí sim, aqui eu posso fazer o this.inicio.getElemento, que pelo menos eu estou guardando a referência desse elemento, do valor do elemento, não do nó em si, apenas do valor que está dentro desse nó. E aí sim, o início vai ser o início.getPróximo, e é claro, a gente também tem que diminuir o tamanho. Tem uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui também, é que se o tamanho for igual a 0, depois que eu remover o elemento e o tamanho passar a ser igual a 0, a gente também tem que remover a referência do último, porque senão o último vai continuar apontando para onde estava antes. Então, o último aqui também passa a valer nulo. Mas, Loiane, por que eu não preciso fazer aqui
um this.início igual a nulo também. Se você desejar, você pode fazer isso, porém, essa linha não é necessária. Por quê? Se a gente tiver apenas um elemento da nossa lista, significa que eu tenho apenas um elemento, e isso significa que o primeiro elemento, .getPróximo, já é nulo. Então, o início já vai receber nulo aqui, caso seja esse cenário. Então, não é necessário colocar o this.início recebendo nulo também. E aqui no final, a gente vai retornar o elemento removido. Então, esse é o algoritmo para poder remover do início. Vamos verificar se está tudo funcionando de forma correta. Vou criar aqui um public static void remove do início. Aqui também nós vamos adicionar alguns elementos. Vou só copiar aqui de baixo para poder facilitar. Aqui eu vou colocar um 3 somente para facilitar. Mas antes disso daqui, eu vou tentar fazer um lista.remove do início. Isso aqui vai dar uma exceção só para a gente poder verificar aquele caso também. Aqui em cima, nós vamos colocar o remove do início e precisa dar uma exceção. E nós temos aqui que a lista está vazia. Perfeito, está funcionando. Então, aqui a gente pode comentar e passar a adicionar os nossos itens. E aqui, sim, a gente pode fazer lista.remove do início. Se você desejar, você pode imprimir esse elemento. Então, a gente pode fazer aqui, ó, remove do início. E aqui, por exemplo, a gente pode também imprimir a lista. Então, a lista está aqui. Nós vamos executar. Agora sim, nós temos o elemento 1, que foi removido, e o elemento 2, 3, que é o que está na lista. Se você desejar mais ainda, você pode fazer. E aqui fazer uma concatenação. E aqui a gente pode colocar a lista e concatenar. E aí tem algo um pouco mais descritivo. E você pode fazer isso, nós temos 3 elementos, então nós vamos aqui novamente fazer isso. É só copiar e colar o mesmo código. O elemento 2 agora foi removido. E se você desejar novamente, podemos fazer isso uma terceira vez. E vai remover o último elemento da lista. Então, a gente consegue ir removendo do início até remover todos os elementos da lista. Na próxima aula, a gente vai aprender como remover um elemento do final da lista, ou seja, o último elemento. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!